está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui com o senhor ilustre Luiz Lafay. Bem-vindo, Luiz. A Carol está viajando e você está perdendo um grande episódio, Carol. Oi, Carol! Oi, Carol! Onde quer que você esteja? Fiquei sabendo que você está aí pela Europa, né? Pois é. Divirta-se. Então, para quem não reconheceu essa voz, fala um pouquinho pra gente do seu background. Ok, bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer enorme, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Vocês que provavelmente me conhecem, não preciso falar muito, mas quem não me conhece, eu sou o Luiz Lafay, sou um ator, dublador, tenho mais de 20 anos de carreira aí nas costas, provavelmente você já ouviu minha voz em algum desenho, em algum filme, em algum livro, se você é membro da igreja, no livro de Mórmon, você já ouviu minha voz, que sou eu que estou falando lá junto com o Yatir. Tô aqui nos Estados Unidos já faz um tempinho, trabalhando também, continuo fazendo minha área de dublagem e também sou chefe, é que aqui, o termo aqui é tão estranho, é Head of Translations, cabeça das traduções, muito estranho isso, mas Eu trabalho na Angel Studios, provavelmente você já viu algum produto da Angel Studios, né? O mais recente é o Som da Liberdade, que está aí rebentando nos cinemas do Brasil, mas também você já deve ter ouvido falar do The Chosen, não é? Pois é. Nós, a empresa Angel Studios, é que somos responsáveis por trazer esses shows à vida. E eu sou responsável pelas línguas, então, quer dizer, o que você assiste aí dublado em português, com a legenda, quer dizer, não só em português, português, chinês, enfim, todas as línguas que você encontrar no nosso aplicativo, ou então quando você estiver assistindo na TV, enfim, eu sou responsável por elas. Aliás, você viu que o Silvio Santos comprou, né? Exatamente, verdade, né? Tá no SBT agora. Eu fico muito feliz que o Silvio Santos tenha feito essa escolha. Ele já tinha feito uma escolha parecida lá atrás. Lembra dos desenhos bíblicos? Vocês lembram disso? Então, os desenhos bíblicos é de um membro da igreja, né, que também ele... E eu lembro que eu tinha acabado de entrar para a igreja, e quando eu vi aquele desenho, eu falei, esse desenho, o jeito que João Batista batizou Jesus Cristo, eu falei, esse desenho tem a ver com a igreja de Jesus Cristo. De Jesus Cristo nos últimos dias. E uma história engraçada a respeito disso. Eu fiquei curioso, né, e gostei tanto do desenho, e aí acabei descobrindo que não tinha só desenhos bíblicos, tinha as histórias animadas do livro de Mórmon, o nome era esse. Só que nós não tínhamos em português, só tinha em espanhol e inglês, né? Como são as coisas, né? Depois de alguns anos eu acabei vindo aqui para os Estados Unidos e eu levei o Histórias Animadas do livro de Mórmon para dublar no Brasil. Eu fechei o contrato com eles aqui e a gente acabou providenciando... Um pioneiro aí, então, para os Sim. nossos conteúdos. Porque eu achava o máximo, eu falava, não, isso aqui tem que ter. Eu lembro de assistir pequeno. E aí lançamos os DVDs lá e tal, foi muito legal ver isso. Ainda vamos ver isso na TV, eu tenho esperança que um dia alguém vai falar assim, não, vamos passar isso aqui também. Não é? Muito legal. Mas você também participou de um episódio do The Chosen, né? Sim, eu tô na temporada 2 do The Chosen, né, no episódio 1, vocês vão me ver lá, quem for assistir. Eu me lembro até hoje da história do The Chosen, que foi curiosa. Apesar de a gente não estar aqui para falar do The Chosen, mas é muito bom e a gente pode falar. Quando a gente começou com a empresa, né, quando começaram com a empresa, eles me chamaram e falaram assim, olha, você tem como fazer uma dublagem disso aqui em português para mostrar para o diretor, para o Dallas Jenkins, porque a gente quer mostrar para eles a capacidade, o que a gente pode fazer, para onde a gente pode chegar com esse show. Na época eles não tinham ainda o The Chosen, era só o pastor, que era o episódio sobre o Natal, sobre o nascimento. E esse é o lance do The Chosen, o pastor era o episódio do Natal do ponto de vista do pastor. Né? A gente fala dos pastores lá. Então a história conta do nascimento de Cristo pelo ponto de vista deles, dos pastores. Então se você não assistiu ainda, assiste, você vai ver do que eu estou falando. E isso que foi sensacional. E você vê que o The Chosen é o ponto de vista nosso, né? Nós somos os escolhidos, né? Você pode prestar atenção que a história do The Chosen gira em torno disso. Fala sobre Cristo, sobre o judeu Jesus Cristo, mas também sobre o Jesus Cristo Salvador, mas é do ponto de vista daqueles a quem ele tocou.
E quando a gente fez a dublagem, eu lembro do Dallas Jenkins assistindo, a gente fez a dublagem em português, então não existia Angel Studio, não existia nada, não existia The Chosen, nada disso ainda. Ele assistiu e falou, como é que você fez? Eles estão falando português, eu nunca vi uma dublagem. Eu falei, então, ele não gostava de dublagem. Então eu arrumei um fã pra dublagem, com a dublagem, muito obrigado, Brasil. Né? A gente sempre falou que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, e aí foi provado mais uma vez, que ele olhou e falou, não acredito, eles estão falando português. Né? Legal. E dali foi o começo de tudo, e hoje a gente tem esse sucesso enorme, já está na 4ª temporada, previsão de 7 temporadas. Tocando vida de muitas pessoas, convertendo muitas pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo. Olha, isso é porque vocês não têm, assim, a gente tem acesso a tantas histórias que vocês não têm, que é muito legal. Pessoas que nunca pensaram em Cristo na vida, e aí falaram assim, olha, vamos ver essa série. Uau! Esse Cristo aí, essa pessoa aí, e dá depois lá pra frente ela né? dá pra se relacionar, dá pra entender. Ah, não, peraí, é diferente. Ah, não, eu quero saber mais. E aí já viu, né? E o resto é história. Muito legal. Né? É bom. E às vezes as pessoas falam assim, mas... e o show não é a respeito de religião, né? Então tem isso. Não é a respeito de religião. É a história que ninguém tá contando pra tentar te converter a alguma religião. Não tem. É a história. Tanto que... E a própria história vai Exato, converter, exato. porque ela é pura ali, pura. né? A gente tá tentando... Quer dizer, o Dallas tá tentando fazer isso, fala a gente, mas Sim. a produção é ele que encabeça. Ele, desde o começo, a ideia dele sempre foi essa. Não tem religião na história. É a história. A história por si, ela já é o suficiente. É incrível. Eu não preciso falar, não, porque tem que se batizar aqui, ou tem que se congregar ali, né? E aí depois as pessoas acabam... O importante é vir a Cristo, não é? Aí eles vão acabar encontrando o caminho. Não preciso E é dizer até mais mais nada, né? gostoso você estudar o Novo Testamento, vendo um pouco da história, né? E vendo o que se passou. Algumas né? pessoas ainda criticam, falam assim, mas tem licenças poéticas lá. Gente, tudo tem licença poética, tem que ter. Sim, se não tiver, você não vai... E ali tudo dá pra fazer uma ligação, e ali é né? plausível. Eu vou dar só um exemplo bem simples. Eu lembro de ler a Bíblia, só tem uma menção à sogra de Pedro. Não fala que Pedro era casado, que tinha esposa, não. Fala assim, a gente sabe que ele era casado, tinha esposa por causa disso. E Cristo foi lá e curou a sogra de Pedro. Então você começa a imaginar, Pedro era cabeça quente, a gente sabe disso por causa das Escrituras. Então como é que era a vida dele antes de encontrar Cristo? Um homem cabeça quente. Ele era empresário, né? Era ele, o irmão, ele, o irmão, e mais acho que, não me lembro quem mais, eles tinham um negócio de pesca. Tanto que ele estava endividado, o lance dos impostos. Se você olhar bem a conjectura de tudo, é isso. Ele era um empresário, era cabeça quente, casado, tinha uma sogra. Como é que será que era a vida desse homem, né? E foi retratado de um jeito, uma licença poética. Tudo plausível, de como Cristo mudou, porque a gente conhece um Pedro cabeça quente porque fala das Escrituras, mas também a gente conhece um Pedro que quando passava lá na frente, depois de tudo, né? Quando passava, a sombra dele curava as pessoas. Como é que um homem sai de uma cabeça quente tão grande e se torna um homem tão poderoso como aquele, né? No Evangelho. É verdade. E é essa coisa que é bacana. Ele era uma pessoa como nós. Todos nós temos nossas falhas. Quem nunca, né? Então, E o poder que traz a gente seguir exato. o que Cristo ensina. Exato. E é isso que a gente vai ver aqui, né? Sim, eu tava pensando nisso agora. É isso que a gente vai ver aqui, por quê? Porque como a gente está falando de um outro testamento de Jesus Cristo, veja bem, não veio para substituir a Bíblia, né? Muita gente, às vezes, muita gente fala a respeito do livro de Mórmon. Mas isso aí veio para Não, vocês estão... Não. Ele veio para complementar, para ajudar, para explicar coisas, para... E em detalhe, isso é a própria palavra do livro de Mórmon, para convencer de que Jesus é o Cristo. É verdade. Não é? Então, quer dizer, não veio para substituir nada. Então, a gente vê histórias aqui no livro de Mórmon que são fantásticas. E a gente vai ver uma hoje aqui que eu particularmente gosto muito dessa parte da história do livro de Mórmon. Bom. Perfeito. Não, e assim como a Bíblia, né? A Bíblia também conta essa história de pessoas imperfeitas que querem seguir Cristo. Exato. E aqui a gente tá vendo a mesma coisa, uma família completamente imperfeita, com irmãos que não querem seguir, com gente que quer seguir, com confusão.
Então aqui, uma família. E ao longo do caminho eles vão também se aperfeiçoando, né? Aliás, uma coisa que às vezes eu falo, e hoje agora vai ficar público, né? Porque assim vai para milhares de pessoas. Assim esperamos. Não, eu tenho certeza. A gente tem uma noção, eu acredito que a gente tem uma noção muito equivocada de perfeição. Né? As pessoas falam em perfeição, tudo igualzinho, né? Então é tudo quadradinho, tudo redondinho, ou tudo azulzinho, ou tudo branquinho, ou tudo vermelhinho, enfim, né? Mas se a gente parar para pensar, porque nós somos imperfeitos. Cara, na pré-existência, 1/3 falou não, obrigado. 1/3 falou, não, eu não quero seguir este plano, obrigado. E se tornaram quem? Jesus e Deus lá na frente deles. Como você falou, é um negócio de família? Sim, é um negócio de família. Né? E isso quer dizer que Deus não é perfeito? Não, muito pelo contrário. A perfeição está em como ele lida com a imperfeição. Ele é perfeito porque ele sabe lidar com a imperfeição de uma forma perfeita. Uau. Né? Se você parar para pensar, parar para pensar, é isso. Se você olhar na natureza, não existe um tom de verde. Por exemplo, olha as árvores, não existe um tom de verde igual nas folhas. Isso é lindo quando você vê tudo junto. Agora, essa é uma coisa que tem aqui, não tem aí no Brasil, que eu, assim, você olha o outono, as cores, você fala, gente, e olha que a gente vive, segundo o próprio Senhor, a gente vive num mundo decaído. Eu fico imaginando, quando não é decaído, a glória que essas coisas devem ter, que deve ser uma coisa... Eu já fico maravilhado de ver o que eu vejo. A natureza me emociona tanto. Acho tão perfeito ver aquilo tudo, né? Imagina a verdadeira perfeição, né? E é isso, eu falo... Aí a turma fala, mas a gente tem essas representações de que tudo é muito branco, né? Por causa da luz e tal. Aí eu falei o segredo da coisa, por causa da luz. Você consegue olhar para o sol? Não, né? Mas o sol, ele é radiante, né? Sim. Mas é uma bola de fogo. Uma bola de fogo no espaço, olha que coisa de louco para pensar, né? É uma bola nuclear no espaço. Então, a glória é tão grande que a gente não consegue ver cor. A gente não consegue ver cor, é só um flash. Então, para a gente conseguir ver as cores, o som, ouvir os sons, então, a gente tem que chegar a esse nível onde a gente é aceitável na presença dele. Então, só para introduzir, a gente está falando aqui de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. O tema é Prepararei o caminho à vossa frente. 1º Nef, 16 a 22. Perfeito, a gente deu um belo segue aqui, né? Uma bela introdução, e a gente vai falar muito sobre a família mesmo de Leí, de Nef, Lamã e Lemuel, sempre cabeça dura. E aí eu pensei um pouquinho nessa questão de você ter falado, né, de Pedro, que ele era tão cabeça dura, mas ele conseguiu transformar, né? Porque ele tinha Jesus Cristo como amigo, né? E Lamã e Lemuel, eles acreditavam, estava indo tudo bem, confiavam e aí iam para trás de novo, e caíam nas coisas do mundo de novo, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Ana, você pode dar uma introdução geral aqui do que está acontecendo nessa história? Aonde que a gente está, então, no livro de Mórmon? Claro. Então, aqui a gente está em mais ou menos 600 a 570 a.C. E aqui, esse período é desde lá de 1º Nef 1, onde Leí tem a visão, até depois que eles chegam lá nas Américas, e daí eles se separam, né, Lamanitas e Nefitas. Então, tudo isso aconteceu nesse span de... É span que fala em português? Não, né? Nesse período. Nesse espaço de tempo. Isso, então tudo isso aconteceu nesse espaço de tempo de 30 anos. O que é muito estranho pensar, né? Porque às vezes nos vídeos parece que aconteceu tudo muito rápido. Eles saíram, foram do barco, lendo. Mas se você for pensar, de hoje para 30 anos atrás, é muita coisa. Eu Computador, celular, internet, realmente aconteceu muita coisa também, né? Mas que é muita história, eu né? entrando pra igreja. E eu fiquei pensando assim,
lá no começo, Lei, vamos supor que Lei tivesse assim, entre 40 e 50 anos, né? Lamã, Lemuel e Nef, 20 e poucos anos, até, sei lá, 18, 16, quem sabe. Meu, eles chegaram lá nas Américas só quando eles tinham 70, 80 anos. É muito. Eles tiveram Nef teve todos os filhos dele no deserto. Eles amadureceram nesse período. A promessa da terra prometida, né? Durou quanto tempo até realmente se realizar e se concretizar? O que vai muito para nós hoje, né? A gente está esperando a segunda vinda, quanto tempo vai demorar até acontecer? Né? A gente tem que... Viver uma vida inteira, tem gente que já faleceu e viveu uma vida inteira. Inclusive, bênçãos, né? Assim, tem gente que anseia tanto por casamento, por ter filhos. Às vezes é uma coisa que demora e muito para acontecer, se acontecer. E né? no meio do furacão ali, né? Que a gente olha, eu fico pensando naquela promessa que o Elder Holland deixou no Brasil. De que o Brasil ia ser um país que ia prosperar, ia ser um país muito bom, enfim. E às vezes o que as pessoas estão vivendo, assim, não estão vendo, né? Mas a gente tem que lembrar também que as bênçãos são condicionais, né? Claro. Então, assim, nas próprias escrituras, a gente vê o Senhor sempre falando, se vocês ouvirem o que eu estou falando, vai acontecer tal coisa, né? Mas, e às vezes a gente esquece disso, a gente acha só que vai acontecer. Eu acho que é muito isso que eles pensaram também, né? Lamã e Lemuel e a visão terrena e do aqui, do agora, a fome agora, a raiva agora, né? Não teve aquele foco, E os pensando convênios. pelo ponto de vista judaico, né? Sendo judeu, eu não sou judeu, é claro, mas assim, a gente estudou um pouquinho. Lamã era o mais velho, né? Então, já pela tradição judaica, ele iria herdar tudo do pai. Ok? Ele ia ser o responsável por distribuir todas as posses e tudo em conformidade com a lei judaica. Lá ele ia ficar com uma porcentagem maior e o resto ele ia ajudar a administrar, tal. Então a gente imagina, a gente vê pela descrição de que eles tinham posses, né? Que Leí não era um Zé Ninguém, ele tinha uma certa condição lá na época. E aí de repente o pai fala, vamos largar tudo, larga tudo aí, né? Conta bancária, seu carro, suas namoradinhas, sua roupa, seu prestígio, seu conforto. Porque a gente coloca tudo nas costas e no camelo. Só o que dá pra carregar e vamos cair fora, porque isso aqui vai acabar. Oi? Peraí. Eles voltam, eles veem que não acabou. Exato. Que tá perde tudo lá. tudo que tava lá. Exato. Porque o outro lá tomou conta, né? Labão tomou conta de tudo, ainda quase morre no caminho, né? Só que nesse caminho ainda eles ouvem um anjo que fala, escuta, vocês estão doidos, o Senhor falou para fazer, só faz. Vocês têm uma coisa muito melhor aguardando por vocês. Mas aí vem aquela história toda, né? Como eu não tô vendo essa coisa melhor. Aliás, outra coisa interessante que eu acho que o Senhor sempre faz com a gente, né? Você imagina assim, ó. Vamos falar de Joseph Smith. Imagina a primeira visão. Pum. Aí o Pai Celestial fala, ó, esse aqui é meu filho amado, ouve. Aí Joseph pergunta, então, que igreja eu tenho que me unir? Aí, imagina se o Salvador fala assim, não, você não tem que unir a nenhuma. Por quê? Porque eu vou revelar para você a verdadeira igreja, mas ó, você vai perder alguns filhos no caminho, porque sua esposa vai engravidar, não vai vingar. O pessoal vai te perseguir bastante, vão te bater pra caramba, vamos bater pra caramba. Tem uma situação aí que eles vão jogar piche em você, um monte de pena, vão arrancar pedaços da sua pele fora. Você vai sofrer. Você vai ser preso algumas vezes, o pessoal vai te perseguir, não vai gostar de você. E no fim você vai morrer. Mas eu tenho um negócio legal pra você depois disso, que é a glória, a vida eterna e tal. Você acha que Joseph ia falar, tô dentro? Não. Se ele fala tudo o que ia acontecer primeiro? Talvez não. Por quê? Porque o Senhor fala o seguinte, ele te dá a visão, né? Olha, eu tenho isso aqui pra você. Você quer? Quero. Tem certeza? Tenho. Então agora eu vou te falar, não vai ser fácil. Eu quero. Porque você já viu a visão, você já viu o que vai ter. Sabe o que vai ser. Aí você quer. E é aí que você tem que se apegar a essa visão na hora que você estiver passando as dificuldades. O que aconteceu com Lamã e Lemuel é que eles não se apegaram à visão. Nef fez o quê? Estavam sempre olhando para o passado, Exato, vivendo o passado, inclusive. Né? A gente tem que aprender com o passado e tocar bem. O que Nef fez de diferente? Quando o pai falou aquela maluquice, não, porque nós vamos, porque Jerusalém vai ser destruída, nós vamos para uma terra prometida. Em vez de ele falar, meu pai está caduco, ele fez o quê? Peraí,
foi lá e perguntou para a fonte. Uhum. Escuta, meu pai falou isso, aquilo outro, senhor. Eu quero saber por mim mesmo. Daí ele teve a visão. E maior ainda. E maior. Que aí o senhor ainda explicou, não, então, seu pai viu isso, aquilo outro, mas deixa eu te mostrar mais umas coisas aqui. A mãe Lemuel, ao contrário, pô, nós estamos perdendo tudo. Vai ficar... O que eu acho incrível disso é que ele teve a visão, né? Ele se apegava nisso. E mesmo com a mãe Lemuel tendo visita de anjo, assim, tendo um pouquinho desse todo, eles ainda assim se apegavam ao passado, né? Então, assim, para deixar... Dá para trazer muito para os nossos dias de hoje isso, porque é o que acontece hoje. As pessoas veem o evangelho, veem que podem ter um futuro brilhante, uma vida celestial, um reino celestial, e ainda assim não se apegam a essa visão. Eu vou até menos do que isso. É capaz de ter paz neste mundo. Paz, a paz de Cristo. O mundo o mundo tá uma bagunça. Concorda? Uhum. Eu posso dizer que eu tenho paz. Eu tenho paz na minha vida. Sim. Mesmo com essa bagunça que eu vejo no mundo. Eu tenho paz. Até com o Covid, né? Eu lembro de sentir que tava esse desaforo todo, mas ainda assim sentir... Paz. Tudo bem, vai ficar tudo bem. Né? Isso é o que aquela paz de Cristo que ele fala que vai dar para aqueles que procuram. Né? Assim, nós somos perfeitos? Não, mas estamos procurando fazer o que ele pede. Claro. E é aí que é o bonito da perfeição, né? Porque o ciclo do arrependimento é isso. Né? Lamã e Lemuel foram fazendo assim. E você falou uma coisa interessante que me fez pensar, me lembrou duas coisas. Uma escritura da Bíblia que o Senhor fala para não dar pérola aos porcos, porque é uma coisa muito valiosa, então ele não podia dar as pérolas para Lamã e Lemuel, porque eles não iam dar valor. Sim. Eles iam pisotear e quebrar tudo. E outra, outra que ele falava também, que você tem que dar pão e leite, não dá para dar carne agora. Então, essa visão de anjo, não sei o que, era tipo, tem mais, quer mais? Mas não se apegavam a isso e não mereciam. Que foi o que aconteceu com o Nefe, né? O pai deu leite e pão. Aí ele foi atrás de mais, o Senhor deu carne. E assim foi indo, né? Foi crescendo. Eu fiquei pensando também nessa posição que ela mantava, né? De, beleza, perdi tudo, eu vou ser o herdeiro. De nada, o herdeiro de nada. E ainda tem o irmão mais novo que se acha o bom bambam. Então, assim, sempre isso sabe na mente tudo. dele, né? Exatamente. Nossa, ele sabe de tudo, ele tem uma comunicação com o Senhor, por que eu não tenho? Ao invés de buscar esse ciclo, né? Também. E a gente cai nisso. Sim. Normalmente a gente cai nisso. Pô, por que fulano é tão bem sucedido? Porque são as regras deste mundo. Né? porque ciclano consegue tanta coisa e eu tô aqui batalhando. Bom, primeiro porque eu tô olhando, eu tô vivendo a vida do irmão, não tô vivendo a minha vida, né? Porque eu tô olhando o que ele tá fazendo, e eu não estou esquecendo de fazer a minha parte, de viver a minha vida. Né? Isso é uma coisa que... a gente não tem paz quando Exato. A gente tá só olhando do outro, né? E outra coisa quando acontece é, por exemplo, você me machucou. E aí eu vou ficar, em vez de perdoar é justamente isso, eu vou deixar ela pra lá e vou seguir minha vida. Né? Perdoei, tá bom, passou, deixa pra lá. Não quer dizer que eu vou ser bobo, mas perdoei. Quando a pessoa não perdoa, o que ela fica? Mas ela tá indo bem, olha lá. Ela fez isso comigo, aí tá dando certo a vida dela, a minha vida não anda, né? Por causa dela. E ainda tem isso, por causa dela. A vida continuou, anos se passaram, mas por causa daquilo... E aí a gente lembra que Lamã e Lemuel fizeram a mesma coisa. Isso, Por causa das suas visões. A gente Você deixou fez tudo, isso, você trouxe a gente pra cá, a gente podia estar bem lá. Não é verdade, nossa. Tanto que aqui o que acontece, né? A gente tá aqui no capítulo 16, eles estão ali no deserto e eles estão viajando muito. É interessante que ele fala o tempo todo. E aconteceu que viajamos pelo espaço de 4 dias na direção. Aí a gente viajou mais um pouquinho. Aí mais um pouquinho. E aí, sempre assim, ele tá falando, olha, e aí a gente viajou por muitos dias. Ele nem fala, porque devem ter sido muitos dias. Na verdade, antes de eu entrar nessa questão, como é que eles estavam viajando? Eles estavam seguindo o quê? Mais um milagre que ninguém para pra isso. pensar, né? Assim, quer dizer, eles, no caso, Lamã e Lemuel, talvez não pararam pra pensar nisso.
Apareceu na porta da Do tenda. nada. É. Um artefato alienígena, né? E eu gostei, Foi olhar pela ciência, esses caras vão falar isso, não? Artefato É um artefato, com certeza. Aliás, eu ia falar um negócio aqui muito engraçado aqui, mas eu... Não, Fala aí. não. Quando a gente fala, né? Alienígena, né? Aí eu falo assim, tá, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Pai Celestial é alienígena. Ele não nasceu nessa terra. Uhum. É Extraterrestre. Ele é extraterrestre. É verdade. Jesus Cristo é humano, ele nasceu nessa terra. Né? Então, assim, a ciência não tá tão longe, não, gente. O homem não é dessa terra. Essa terra foi... Satanás também não, então. Não, são alienígenas. Eles estão entre a gente, os alienígenas. Satanás está aqui. Pois é. Pois é, então você... Mas é interessante que eles até receberam ali o Amazon Prime, né? Chegou na portinha. Olha só, já tinha o serviço de entrega. Não, mas então, voltando ao assunto, realmente, eles receberam um artefato extraordinário, movido à fé. Eu não consigo imaginar o que seja isso. Eu gostei o que a Emily e o David Butler, no podcast deles, falaram sobre a Liahona, que ela falou assim, não era uma coisa mágica, porque mágica funciona sozinha, a mágica vai sempre funcionar, mas a Liahona funcionava à base de fé, ela precisava do Senhor, né? Então não tinha como ser só assim, não, precisava do Senhor para aquilo funcionar. É quase que assim, tinha um anjo ali do lado e, bom, vocês têm fé no Senhor, então deixa eu indicar o caminho. Vocês não têm fé, eu não posso fazer nada. Eu gosto Deixa eu aqui escrever em 1 Nef 16, no versículo 29, que ele tá falando da Liahona, né? Ele fala assim, e havia também sobre eles, falando da Liahona, uma escrita nova, que era simples de ser lida e dava-nos entendimento sobre os caminhos do Senhor. E era escrita e mudada de tempos em tempos, de acordo com nossa fé e a atenção que lhe dávamos. E então aqui a gente já está aprendendo só nesse versículo e sobre a Liahona uma lição valiosíssima, que a obediência ela precede conhecimento. Mais conhecimento. Exatamente. Então se você tem dúvida, não sei sobre o dízimo, quer saber? Você vai precisar pagar o dízimo primeiro, antes de ter o testemunho do dízimo. Você quer saber sobre o dízimo? Você vai ter que ler antes. Não dá pra falar que é verdadeiro sem ler, né? Sem ler. Não dá pra saber se um bolo é gostoso? Sem provar. Sem Sim. provar. Então você precisa obedecer o que o Senhor falar pra você fazer, pra você poder ter conhecimento. E ele vai dando mais um pouquinho. É aquilo que você falou do pão e do leite. Vai começar de pouquinho, vai dar mais e mais e mais. Bebê, né? Agora, E no finalzinho, eu ia falar que no finalzinho desse mesmo versículo, e assim vemos que por meio de pequenos recursos pode o Senhor realizar grandes coisas. E agora eu vou falar um pequeno recurso, que é justamente emendando isso. Quando ele fala que era mudada de tempos em tempos, a cada 6 meses nós temos o quê? Meu, eu pensei nisso. Conferência geral. E aí, tem alguma coisinha aqui. Gente, qual tem que é uma a coisinha nossa diferente. Mediante a sua fidelidade. essa é a nossa Liahona. É o aplicativo da igreja que muda de tempos em tempos. Não é? Exatamente. Não é? Exatamente. Palavra do profeta. E tem a própria Liahona mensal, que a gente pode receber essas Que são os discursos, exatamente. do Né? profeta, A gente dos começa a apóstolos. ver de tempos em tempos, quer dizer, a gente tem Liahona hoje em dia, né? É questão de você segui-la, né? De você ler e ponderar a respeito delas. E aí a gente vê aqui o que acontece quando eles seguem e quando eles... Né? Exato, e eu Quando eles gostei, têm fé, quando eles não. Que quando eu estava ouvindo as escrituras para poder estudar, eu ficava ouvindo quando a gente estuda, a gente sempre presta atenção em outras coisas, né? Quando a gente procura algo específico e acha totalmente algo diferente. Eu fiquei prestando muita atenção nessa parte que ele falava, mantendo-nos nas partes mais férteis do deserto, que acompanhavam os limites próximos ao Mar Vermelho. Aí no outro versículo, que nos levou aos lugares mais férteis do deserto. Então, assim, sempre andando, e continuava sempre nos lugares, gente, um deserto fértil. Os né? oásis, né? Os pequenos Exato. lugares onde os animais vão ali. Mas eles conseguiam sempre chegar nesses oásis, nesses lugares. Pra se alimentar, para tomar. E aí, água. quando acontece do arco Ixi, quebrar, essa é a minha favorita. né? Eles estão ali, eles chegam num lugar para procurar alimento e o arco quebra. Ele tinha um arco de aço, gente. De aço.
Aliás, E o dos irmãos não funcionava a elasticidade. porque vai... Quem mexe com... Agora eu tô com a palavra em inglês. Archery. Arquearia? Não sei se é Não, arquearia, é isso? Bom, enfim. Arco e flecha. Que mexe com arco e flecha. Esse é o problema de é um você arqueiro, mudar né? pra cá e começar a viver aqui, ó. Você vai começando a confundir as coisas. Mas enfim, quem mexe com arco e flecha sabe disso. Você tem que ajustar de tempos em tempos. E quando é madeira, a madeira ela começa a perder a tonacidade dela, né? Ela perde eu sou filho de marceneiro, a gente sabe que é isso. Se você deixar a madeira um tempo assim, ela vai ficar desse jeito. Aí sim, mais um pouco, até a hora que você faz o formato que você quer dela. Por isso que certos tipos de madeira são mais apreciáveis para esses tipos de coisa. Então você imagina, eles tinham arcos de madeira e o Neff tinha conseguido fazer um arco de aço, que ninguém conseguia usar. Então você imagina a força que tinha esse menino. Bom, ele já disse que ele era grande, né? Grande em estatura e forte. Então ele tinha e quebrou o arco de aço. A história que eu acho mais impressionante aqui, o momento que eu acho mais impressionante é o seguinte. O Neff já tinha visto tudo que a gente falou que ele já tinha visto, né? O senhor já tinha mostrado para ele já sabia, tinha Visão da vida, ele tudo tinha um isso. amigão, vamos conversar, né? Ele podia muito bem ter resolvido tudo sozinho. Podia. Não podia? Podia. Senhor, ó, quebrei o arco, o que eu faço agora? Tal. Não, o interessante é que quebrou o arco, aí um começou a reclamar, o outro reclamou. Quando foi ver, até o pai estava reclamando. Só que em vez de ele entrar nessa, ele foi proativo. É uma coisa que a gente precisa ser proativo. Eu pensaria a mesma coisa. Engraçado que eu pensaria a mesma coisa, porque eu sou um cara meio proativo. Tá, quebrei o arco. Onde tem uma árvore, eu vou fazer outro. A gente precisa caçar, a gente precisa comer. Isso é prerrogativa, eu preciso, né? Ele fez isso, ele foi lá, fez um outro arco. Aí que ele fala que ele fez diferente do que eu faria, né? Porque eu tenho essa comunicação. Senhor, fiz o arco, onde é que eu vou caçar? Que eu já levo a comida e falo, tá aqui, pronto, gente, ó. Para de reclamar, né? Não. Ele ainda foi lá e falou, pai, olha, fiz um outro arco. Vai lá perguntar pro senhor onde eu devo ir caçar. Muito humilde. Não, uma lição de moral muito maior que se ele tivesse caçado e trazido. Não, e sabe de uma coisa? Ele fez isso, eu não sei, mas também pelo pai dele. Então, ali, ele trouxe né? todo mundo todo mundo, ele balizou Pra que todo mundo. se humilhassem perante o Senhor. Isso. Trouxe todo mundo numa. Ele foi lá no cabeça e falou: olha, pede lá pro senhor pra falar onde é que tem que caçar. E é muito do que acontece muitas vezes nas organizações da igreja também. Às vezes o bispo tem a resposta, mas ele fala, irmã, o que você sente? O que você acha? Num conselho de ala, de estaca, a nossa voz precisa ser ouvida. A gente precisa falar o que a gente está sentindo. O Senhor está comunicando com a gente. É importante a gente sempre comunicar o que a gente está sentindo. Às vezes fica aquela pulguinha atrás da orelha, putz, não falei. E aí acontece alguma coisa, você pensa... Que se você tivesse falado não teria acontecido. Exato. Então é importante, é importante a gente seguir a voz do Senhor, ser exatamente. E ali ele não queria ser um líder, tanto que quando Lamã e Lemuel foram atrás na verdade dele... ele foi um líder fazendo isso. Sim, Mas a intenção de... mas ele não queria ser um rei, né? Isso. Ele não queria comandar. Ele respeitou a hierarquia. Exatamente. Ali tem um monte de coisa envolvida. Muito. Hierarquia, compaixão, amor. Porque ele é a família dele, ele falou, ama a nossa, família que dele minha família também. tá fazendo, exatamente. Eu sinto que ele não tem o desejo de errar. Ele não sinto, ele não tem. Claro, vai errar, a gente vai errar, mas ele não quer errar, ele quer trazer todo mundo para esse sentimento, ele quer trazer todo mundo pro Senhor. E vou dizer mais, se ele tivesse feito líder. diferente como eu teria feito, ele teria piorado a situação, a visão que os irmãos tinham dele ia piorar. Os pais iam ficar ressentidos, ia ficar pior. Por que só ele recebeu essa resposta? Não, eles até iam, mas na hora eles iam ficar chateados, magoados. Eu tenho certeza. E o pai dele foi repreendido, né? Então, assim, era um momento que ele precisava também de conversar com o Senhor. Ele falou, Ele precisava. te mostrei tanta coisa, rapaz, você tá vacilando. Que coisa. Pois é. Né? Aí eu queria compartilhar com vocês uma história que eu li. A gente já citou esse livro várias vezes, né? Esse é o livro de Mormon feito mais fácil, né? Para mais fácil compreensão. Mais fácil compreensão, do David Ridges. Então, ele às vezes compartilha algumas coisas e ele conta uma historinha mais fácil, feito... Fácil. Né?
Mais fácil que isso. Mas ele compartilhou uma história que eu achei muito legal a respeito dessa história de Nefe. E ele falou assim que um amigo dele recebeu o testemunho da veracidade da igreja por causa dessa história. Que ele falou que quando ele leu, ele ficou perguntando assim, mas por que o Nefe não simplesmente só fez o arco? E foi lá e fez tudo. Porque ele já tinha um arco e flechas de metal, certo? De aço. Que era isso que... E ele quebrou o arco. Então por que ele não só fez um novo arco e não usou as flechas de metal que ele tinha? Ele fez tudo de novo. Um arco de madeira e flechas de madeira. E que daí ele começou a pesquisar sobre esse tipo de coisa, e que daí ele aprendeu que se você tem um arco de aço, a flecha é menor por causa da força do aço. Você tem que puxar. E se o arco for de madeira, a seta tem que ser maior. Então ele não podia usar a mesma flecha no arco novo. E que daí ele falou, por causa disso, ele falou assim, gente, não há maneira alguma que Joseph Smith, na idade que ele tinha, no lugar que ele cresceu, com a educação o estudo que ele tinha, que ele inventar essa história. E que daí ele recebeu um testemunho por causa dessa história. Que legal, né? Curioso, né? Por meio de coisas pequenas e simples. Coisas grandiosas são feitas. E uma alma é muito grande, né? À vista do Senhor. Eu tenho uma experiência absurda sobre isso também, mas é que eu já tinha... eu sou um converso do livro de Mormon, né? Eu li o livro de Mormon em uma semana, e foi por causa do livro de Mormon que eu resolvi me batizar. Então... Mas enfim, muitos anos depois, eu me batizei lá em 92, aliás. Me batizei em 92, em 2012, por aí, não me lembro agora. Bom, por aí. Eu tive um chamado na igreja como diretor de assuntos públicos e tive um treinamento que eu fui fazer. E esse treinamento foi fora do país, foi na Guatemala. Aliás, sensacional o treinamento. Nossa, eu nunca aprendi tanto na minha vida. Eu me sentia completamente assim, o que eu tô fazendo aqui? Só tinha gigante lá, sabe? E aí, na programação tinha momentos em que a gente ia visitar alguns museus, alguns lugares. Eles levaram a gente até as pirâmides de Tikal. E eu tenho fotos e mais fotos. E eu me lembro que naquela época rolava um bafafá a respeito disso, de Joseph Smith, quando ele falou que tinha encontrado as placas dentro de uma caixa que tinha cimento e não sei o quê. E aí tinha a teoria de que, imagina, os caras não conheciam cimento, não sei o quê. Bom, a gente estava com um guia que não era membro da igreja e ele era maia. Maia mesmo. Ele falou, eu sou maia, minha mãe é maia e meu pai aliás, minha mãe é judia e meu pai é maia. Eu falei, tá na mesma família. Veio do mesmo lugar. Mas enfim, ele tava contando das coisas das pirâmides e tal. E a gente começou a reparar, eu pelo menos comecei a reparar algumas coisas interessantes. Haviam caminhos, assim, você via caminhos que iam para tudo para um lugar só. E aí quando chegava nesse lugar, era numa grande bacia, né? E nessa bacia ela era cimentada, assim, estava deteriorada, mas tinha pedaços que ainda tinha. Tinha cimento. E aí ele estava explicando o que eram esses caminhos. Como lá não tinha nascentes, eles, para construir as pirâmides, escavavam aqueles lugares, arrancavam todo o material que precisavam para construir as pirâmides, e aí cimentavam aquilo. Quando chovia, água. Piscina. Não, água, né? Para manter a cidade. Então tinha vários reservatórios de água. E as próprias pirâmides em si, elas eram revestidas, e hoje em dia já se admite isso, que elas eram revestidas com estuque. Cimento. O senhor vai mostrar. Não, o senhor vai mostrar as provas. Quando eu olhei aquilo, eu tenho foto dos lugares com os pedacinhos de estuque, eu guardei as fotos, né? Falei, ó, vem falar aqui, ó. É tão bom que você já acreditava nisso antes. Isso só foi um bônus. Só foi um bônus pra você. Uma coisa absurda de engenharia. E é uma coisa que eu também falo, né? A gente perdeu muita coisa na Idade das Trevas. Muita tecnologia sumiu.
Muita tecnologia sumiu. Tanto que a gente não consegue construir as pirâmides. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, a gente não consegue construir as pirâmides. Sumiu. Muita tecnologia desapareceu. O platô que a gente estava, e era um platô, gente, como é que eu vou... vou falar em campos de futebol, que assim a turma consegue entender. Coloca assim, uns 4 maracanãs para fazer um platô assim, uns 4 maracanãs. O platô não era natural, o platô foi feito por eles. E as pirâmides estavam em cima desse platô. Que engenharia é essa? Embaixo desse platô, por equipamentos de não é raio-x, é que eles usam para ver agora embaixo da terra, existem fragmentos de 8 cidades. Uau. Caramba. 8, uma em cima da outra. E aí tinham 4 Maracanãs juntos e pirâmides em cima daquilo, e aquilo está há milhares de anos ali. Sabe? Então, E assim... não conseguem terminar o monotrilho lá em São Paulo. Não sei nada sobre isso. E uma coisa interessante uma coisa interessante que esse guia contou é que a gente chama de pirâmides, né? Mas os maias chamavam de montanhas. Montanhas sagradas. Templos. Não, montanhas sagradas. Eu falei, mas por que montanhas? Porque os nossos ancestrais iam no topo da montanha para conversar com os deuses. Onde é que Nefe foi mesmo para conversar? Interessante, né? Onde é que Nefe foi? Onde é que Moisés foi? Né? Aí eu falei, caramba, ele falou, como a gente não tem montanha aqui, então os nossos ancestrais resolveram trazer as montanhas até a gente. Então eles construíram as pirâmides. E lá em cima tem um pavimento, a acústica é uma coisa absurda. Você fala lá de cima, você ouve lá embaixo. E não precisa gritar. Pensei nisso também. Gente! E você não precisa gritar, você só fala. As pessoas escutam lá embaixo. Nossa. Eu tava lá, eu vi o efeito. Eu falei, gente, para vocês saberem do que eu tô falando, se vocês assistirem Star Wars, aquele Guerra nas Estrelas dos ursinhos pequenininhos lá, esqueci o nome dos ursinhos, foi filmado lá, tá? Então vocês vão ver aquelas pirâmides que vocês veem no filme, é de lá. Assim, quando você vai no topo de uma e você olha a vastidão enorme, você vê assim, uma lá embaixo, outra lá. Existiam milhões de pessoas morando naquela região. Aí, mais uma vez, o livro de Mormon fala que eles se espalharam por toda a região. Então, Nossa, até arrepiei. Então, assim, tudo vai vir à tona. Vai. E eu não posso parar por esse dia, assim, eu tô ansiosa. Mas enquanto isso, a gente faz o beabá e o que a gente foi ensinado, né? E aí a gente entra naquela história das provações, né? As provações podem ser uma bênção na vida da gente. Eu tenho conversado muito isso com a minha família, que é uma questão de perspectiva. 2 pessoas passando pelo mesmo desafio, elas podem ver como uma bênção e a outra pode ver como uma maldição, né? E aí eu aprendi uma coisa interessante lá no CTM. Eu tô servindo no CTM agora, gente, vocês que estão aí me assistindo. Eu e minha esposa estamos lá servindo no CTM aqui de Provo. A gente estava conversando, muitos missionários, né, chegam lá para se preparar para ir para a missão e tal. Aí tem uma geração com muita ansiedade. Né? A gente tem uma geração com muita ansiedade. A minha geração não tinha tanta ansiedade assim. Não sei a de vocês. Mas agora a geração assim tem uma geração com muita ansiedade. E aí a gente estava conversando e num desses devocionais que a gente tem lá, a gente abordou esse assunto. Vocês já repararam qual é a sensação quando você está ansioso? Você sente o coração bater, né? A perna fica tremendo. Aquele negócio no estômago, embrulhando. Os dedos ficam meio suadinho, você fica meio vermelho, meio quente, com calor. Qual é a sensação quando você está empolgado? A mesma. Né? Só que a gente muda o nome. É verdade. As borboletas no estômago, o coração batendo forte. Ai, eu tô suando. É a mesma. Então, aí o que a gente... Só muda a entonação da voz. Né? Sobe, o tom vai lá pra cima. De um dublador profissional. E quando a gente fala, aí a gente falou para os missionários e eles... Eu falei, então, que tal a hora que vocês
começarem a ficar preocupados demais, e a preocupação, a ansiedade é, eu vou aprender a língua nova, eu vou conseguir falar. Então, a hora que vocês ficarem, que tal vocês olharem para o outro lado e falar, eu vou aprender uma língua nova, eu vou conseguir falar. É só uma questão de perspectiva. Nossa, Muito gostei, legal. vou levar ela pra casa. Respira 3, 4, 5, 10 vezes se for preciso. É um treino. Você vai ter que treinar isso até virar um modo de vida. Até a chave sempre mudar automaticamente. Em vez de você ser tirado da sua zona de conforto, você vai aumentar a sua zona de conforto. Não é verdade? Porque uma vez que você é tirado da sua zona de conforto, você tem que se virar a aprender. E aí o que acontece? Você vai voltar? Porque você continua aqui. Quer dizer, sua zona de conforto aumentou. Então você não foi tirado, você expandiu. Então se você quer se tornar... E o Neff fez isso, ele expandiu a zona de conforto dele. Ele construiu um barco, né, do zero, não é? sem... E super bem feito, por sinal. Ele só me fala onde que eu vou fundir, onde que eu pego as ferramentas para fundir. Que é outra coisa, né? Ele não podia falar assim, senhor, com que ferramenta que eu vou construir isso Mas aqui? eu nunca construí, o que eu vou fazer? As plantas. Isso é muito difícil. Ele poderia até parar assim, mas eu nunca construí. Isso é muito difícil. Não, ele já foi pensar nas ferramentas, isso é muito sabe? Ele já... complicado. Isso é muito complicado. Olha a perspectiva de novo. Aí, em vez de ele pensar assim, o que ele pensou? Senhor, ok. É uma oportunidade, vamos lá. Eu imagino que é uma coisa que eu penso também. Se a gente acredita realmente que a gente tem um pai celestial. Eu sou pai, vocês são mães. Vocês querem para os seus filhos. Vocês querem que eles sejam melhores que vocês. Não querem? Eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu. Eu quero que eles tenham mais do que eu tive. Não é isso que a gente quer? Sim. Seguindo a mesma lógica, a gente tem um pai celestial que já falou que vai dar tudo o que ele tem para nós se a gente se qualificar, né? Não, tudo que é meu vai ser de vocês, tudo que eu sou, vocês vão ser... Cristo falou para os apóstolos, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Quer dizer, hello? Se a gente realmente acredita nisso, você tem alguma dúvida que ele vai falar alguma coisa que seja ruim para você? Sim. E isso me faz pensar no porquê que Jesus Cristo fala que a gente deve se tornar como criancinhas. Porque qualquer coisa que eu falar para meus filhos, eles vão acreditar e vão fazer. Porque você é a mãe deles. Porque eu sou a mãe deles. E eles amam você e sabem que você ama os seus... Né? Eles, a mamãe me ama. Então, e é por isso que a gente tem, às vezes, muito problema aí, porque... Aí nós vamos voltar para as escrituras, né? Pode uma mãe esquecer, quando Jesus... Ainda tá nesse capítulo, né? Pode uma mãe esquecer dos seus filhos? Pode, mas eu não. Né? Não é o que o senhor fala? Então, assim... E ele aqui tá falando um monte de coisa. No capítulo 17, ele começa a dar todas as provas, né? Olha o que aconteceu no Mar Vermelho. Olha o que aconteceu com Moisés ali. Essa confiança de Nefe é maravilhosa. Exato. Porque ele sabia. Ele falou, você acha que ele vai... Se ele falou que eu vou construir o barco, ele fala. Se ele falou que eu vou construir, eu vou construir. Ponto. Exato. E eles sabiam toda essa história. Eles eram conhecedores, né, do Velho Testamento. Então ele tava ali só, olha gente, mas isso já aconteceu. Vamos aproveitar, vamos pegar essa bênção, né? E ele fala até que esse barco foi de uma forma nunca conhecida, como é que eles fizeram, né, o barco, assim, a forma. Eu imagino que eles tinham, assim, uma ideia do que é um... É lógico que eles tinham, porque eles já viram um barco. viram um barco. Então eles tinham uma ideia do que era um barco. Talvez possam até ter, sei lá, brincado um pouco ali, mas nunca estiveram na indústria de construção de barco naquela época. Né? Talvez ele tinha um certo conhecimento. E mesmo que não tivesse, quando ele fala isso, o senhor falou que eu vou construir um barco. Depois de tudo isso que ele já provou pra gente, alguém duvida? Exato. Não é? E ele fala, no 40, ele fala, Deus, né? E ele ama os que o tomam por Deus, por seu Deus. Eis que ele que amou nossos pais e fez convênios com eles, sim, com Abraão, Isaac, Jacó. Lembrou-se dos convênios que fez, portanto, tirou-os da terra do Egito. E aí lá no 45, ele continua, sois rápidos em cometer iniquidades, porém vagarosos em lembrar-se do Senhor vosso Deus. Haveis visto um anjo que vos falou, sim, haveis ouvido sua voz de tempos em tempos, e ele vos falou numa voz mansa e delicada. Mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudesseis perceber suas palavras. Portanto, falou-vos ele com voz de trovão. Vamos dar uma pausa aí? Qual é a chave aí que ele está falando aí? Ter a sensibilidade. Como é que a gente perde sensibilidade hoje em dia?
Com muitas coisas. Acho que o Senhor dá a oportunidade, o Senhor vai mostrando e a gente Mas como é que não a gente vai perde seguindo. na prática? A gente para. Quando a gente, em vez de dar uma estudadinha nas escrituras, a gente fica horas e horas e horas. Assim, perdendo tempo com coisa que não precisa. Assim, e ali no meio, tem coisa boa? E Tem. às vezes não é só o celular. Às vezes é algo muito bom. Por exemplo, ir pra academia. Ótimo, também. É muito bom. Mas você não precisa gastar 6 horas do seu dia na academia quando você não passa nenhuma lendo o livro de Mórmon. Ontem nós tivemos um devocional no CTM com o Elder Anderson. Ele falou uma coisa sensacional. A sua obsessão se torna o seu Deus. Não precisa dizer mais nada, né? Nada. Sou obcecado aquilo corpo. pelo meu carro, pelo meu corpo, pela minha banca, pelo Aonde está o seu Eu coração? passo 10 horas limpando o carro, a minha obsessão. cuidando do carro. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E a sua obsessão se torna o seu Deus. Porque Olha o que seu coisa, tesouro, teu coração né? está ali. Isso quer dizer que a gente não tem que se preocupar com as coisas? Não, a gente tem que, mas tem que ter um equilíbrio. É um equilíbrio em todas as coisas. É ótimo cuidar do nosso corpo, é ótimo. Devemos, faz parte da palavra sabedoria. É ótimo ter um carro, arrumar o carro, deixar o carro arrumadinho, cheiroso. Vai valer pra mais quando você for conseguir andar. vender. Também. É bom trabalhar. Mas você não precisa gastar, né? Assim, você não dá atenção para sua família, por exemplo, porque eu preciso Trabalho, ficar né? no também. carro. preciso Trabalho. Trabalhar, né? Focar só no seu trabalho, só no que vai trazer dinheiro é bom, mas tem que ter um equilíbrio. Sabe que eu pensei, que você falou como que a gente perde a sensibilidade do espírito? Eu pensei muito numa ferramenta que Satanás usa muito com a gente, que é a gratificação instantânea, né? A dopamina. A dopamina. Então, assim, a gente tá acostumada, tudo acontece agora. Eu clico aqui, já, pronto. Aqui, Isso tá me trazendo alegria agora. alegria. Então, daí na hora que a gente chega aqui pra ler, não tá acontecendo Não é nada. interativo. Não é interativo. Não tá, demora. A gente recebe resposta pra nossa oração depois de muito tempo lendo, orando, indo no templo. Não é instantâneo. A gente tem que trabalhar para ter as respostas. A não ser que a gente vá aumentando a sensibilidade a tal ponto que fique como o Nefe ficou. Então... Sim. Tanto que ele fala que ele não trabalhou a maneira, aqui achei a escritura, a madeira pelo método que os homens conheciam, nem construiu o navio pelo método dos homens, mas construiu pelo método que o Senhor me havia mostrado. Não foi, portanto, igual ao dos homens. A gente nem sabe como poderia ser esse navio aqui, né? Porque pode ter sido super milenário, assim, a gente já sabe que os de Jared e do irmão de Jared eram submarinos. Não eram submarinos, que eles viam nas E como profundezas e deve ser subiam. difícil, né? Você saber a construção de um barco, como um barco é, e ter que construir uma coisa completamente oposto. Deve ter sido... Tem certeza que... eu Vai não tô- encaixar? E Ana, o que você falou aqui no versículo 1 do 18, do capítulo 18, e o Senhor mostrou-me de tempos em tempos de que maneira eu deveria trabalhar as madeiras do navio. Isso quer dizer que levava tempo trabalhando, tempo ponderando, tempo perguntando. Olha, eu cheguei num ponto aqui que eu não sei onde eu vou encaixar isso aqui. Senhor, bom, deixa eu conversar, senhor. Olha, então, eu cheguei até aqui. E agora? Como é que eu faço isso? Vai trabalhando em outra coisa aqui que já eu te explico, ou já você vai ter o clique. Aí você- Um ano inteiro depois. Não A é? gente demorou 30 anos, a gente acabou de falar que foi muito tempo. Ele não construiu um barco em uma semana. Pode ter demorado 2 anos, 3 anos, 5 anos. Vai saber. 120 anos como não é. Imagina. Nossa. A gente vai, eu sinto que a gente temos aprendido e vamos continuar aprendendo muito mesmo com o livro de Mórmon, né? Porque depois o que acontece, né? Ele monta o barco. Antes de você falar de montar o barco. Enquanto isso, o que acontece com os irmãos dele? O que acontece com muita gente hoje em dia? Você tem o seu sonho, você vai fazer suas coisas. Você tá louco. Você tá maluca. Você não... O sonho, né, de lei mesmo, é difícil. Você tá Que maluco. isso? Então deixa Você eu tá falar. andando lá do córrego, cuidado, você vai botar o pé aí no córrego. Presta atenção numa coisa que agora eu vou Vai falar sujar com teu você. Eu vou pé. falar com quem tá assistindo. Ó. Presta atenção numa coisa, você que tá assistindo. Se você parar pra prestar atenção, sempre que você foi criticado por alguém que nunca realizou nada. Quando eu digo criticado, não é conselho. Conselho é outra coisa. Você tá maluco, imagina, você vai conseguir fazer isso aí? Aí, quem te falou isso, presta atenção se essa pessoa já realizou alguma coisa.
Verdade. né? Sim. Então, assim, os irmãos de Néfer estavam na mesma, não tinham feito nada até aquele momento, só reclamaram. E continuaram fazendo isso. E aí, tiraram sarro dele quando ele desanimou, porque ele desanimou, né? Diz que ele ficou desanimado, né? Desanimou, falou, pô, o coração ficou pesaroso. Aí eles ficaram felizes, olha lá, tá vendo? Falei que ele não ia conseguir, tá. Gente, isso é a atitude de alguém que quer que você vá pra frente? Até um conselho, né? Procure pessoas que vão te elevar, que vão te ajudar. Ande com águias pra sair voando, né? Exato. Pra não ficar se... E isso é uma arma de Satanás também. Exato, Ele isso fica que aqui eu no ia nosso falar. ouvido. Tem certeza que você não vai naquela festa? Ah, mas você vai ser o único da classe que não vai naquela festa. Você vai parecer bobo. E ele vai tentando e desanima a gente e... Podemos cair, né, mesmo? Com certeza. Uma experiência do CTM com relação a isso. Nós temos algumas regras no CTM, né? Que a gente chama de 11 mandamentos. Simples. Que é para segurança tanto dos missionários, como também para eles acostumarem já com o ritmo da missão. E vocês que serviram missão sabem que de alguma... Sabe de algumas regras aí, né? Não sei se no CTM também tinha, né? Tinha. Então, bom, as regras normais de dormir cedo, papapá, que nada mais é do que a palavra de sabedoria. Mas tem uma lá que é bem específica, que é assim, olha, não pega nada que te derem por cima do muro. Se a sua família quer te entregar alguma coisa, manda pelo correio. Tem um correio que vai lá e entrega para você. Para a família isso tem que ter, custa muito mais barato que o correio. Você só bota lá, vai direto para pro elder, pro missionário, perdão, ou missionária. E aí um belo dia eu estava fazendo visita à noite. A gente faz visitas à noite, alguns dias da semana, conversar para ver como é que eles estão e ajudar, né, tal, aquela coisa. E 10 horas, porta fechada, 10h30, luz apagada. Aí eu saí de lá, já eram umas 10h40 do prédio. Porque sempre tem, né? Sempre tem uns que acham que, não, imagina, isso não é tão importante, ou... Enfim, nós estamos mudando uma rotina para outra, né? Hoje em dia a turma vai dormir meia-noite, 1h da manhã, e diz, você tem que 10 horas fechar as portas e 10h30 com luz apagada. É mudar, porque você vai estar tão cansado na missão que você vai fazer isso. 10h30. Era isso mesmo? Era isso, né? 10h30, luz apagada. 6h30 da manhã, de pé. 6h30. Não, tá certo, 10h30. É isso, eu não esqueço. Percebe? Pra dormir, esquece. Pra acordar, não. Quer dizer, era puxado. Eu tinha que estar em casa 9h30, né? 10 horas. Tinha que estar em casa 9h30, eu acho. Então, aí o que aconteceu? Saí de lá 10h40. E aí, quando eu pisei no corredor, eu escutei gente correndo. E quando me viram, eu escutei um shoot! Oh, shoot! Desse jeito mesmo. Eu olhei pra trás, vi 2 elders lá embaixo. Tava longe, meio longe de mim, então eu não reconheci. E aí eu vi o carro da segurança virando. Aí que eles falaram, não sei o quê. Eu falei, vixe, 10h40, eles estavam fora da residência, fora do prédio, não era nem fora do quarto, era fora do prédio. Bom, o que aconteceu? Eram 2 elders que não eram companheiros, eram do mesmo distrito, era do distrito que a gente cuida, né? Era do nosso ramo. Só que era um de um distrito e outro de outro. Eles tinham ido pegar um burrito que um amigo tinha dado através... É porque hoje você pode também usar o celular ainda, né? Sim, mas... Não, por isso que eles sabiam, porque na época eu nunca ia saber disso, não tinha como. Então. Como que eu ia saber? Então. Eu apodreceu o burrito lá. Vem pegar o burrito. Esquece. Um foi pegar o burrito e o outro foi ver o amigo. Só que aí, quando o carro de segurança passou por mim, falou, olha, eu encontrei esses 2 elders, eu vi que eram do meu ramo. Esses elders não sabiam onde enfiar a cabeça, eles queriam... Aí me lembrei da escritura. Eles queriam que o chão abrisse e eles entrassem. Eles falaram pra mim, eu queria que o chão abrisse e eu entrasse. Eu falei, então, é escritura, você quer se esconder, né? De tão envergonhados, tão assim... E o segurança... E aí eles foram tentar falar, o segurança falou, falei pra vocês falarem alguma coisa? Não, você não tem que falar nada. O segurança foi meio pesado com eles, mas... Pô, você pegou um burrito só, não pegou o burrito nem pro distrito todo, que egoísta, né? Ainda foi assim, mais egoísta ainda e tal. Nem pra mim também. Né? Mas enfim, é porque, né? Aí eles ficaram tão sem graça e tal, aí eles estavam com aquele sentimento ruim, eu falei, então, tá vendo? Esse sentimento não é bom, né? Para isso que existem algumas das regras, essa é uma delas. Só que depois eu mandei a mensagem para eles, explicando o porquê da regra. Porque às vezes você acha que não... o que tem? Foi pegar o burrito de um amigo.
Bom, primeiro, que amigo é esse que faz você quebrar regras? E aí depois eu fiquei sabendo que esse amigo, ele esteve no CTM, só que ele não conseguiu nem sair para a missão. Ele tinha dificuldade com autoridade, com regras, foi para casa. Não era doutrinável, como o senhor fala para ser, né? Como uma criancinha, ser ensinável. Ele não estava disposto a isso. Ok, então não é só hora ainda, vai para casa, pensa nisso, pensa no processo, e a hora que você estiver pronto, você volta. Né? Não é que assim, vai embora que você não serve. Não, então você ainda não está preparado para isso. Mas enfim, vamos supor que, aí eu falei para eles, então vamos supor que esse burrito tivesse ingredientes que já estavam vencidos, podres. A gente não sabe de onde veio, né? Vai que o cara lá que preparou o burrito estava insatisfeito com o trabalho dele, com o chefe dele, naquele dia ele falou, eu vou aprontar feio com esse burrito aqui. Pegou os ingredientes feios, né? Cuspiu. Exato, fez algum absurdo. E aí você comeu esse burrito e você passa mal, né? Passa mal, aí tem que ir para médico, olha que... Então vamos piorar um pouquinho mais? Vamos supor que esse seu amigo, eu vou fazer uma pegadinha, vou botar um laxante aqui nesse burrito. Vamos piorar um pouquinho mais? Aí vamos pegar alguém que não gosta dos missionários, não gosta da igreja, né? Nós temos aí a situação de hoje em dia, lá no Oriente Médio, que um não gosta, um quer o outro morto. A gente não pode nem falar o nome, porque senão o YouTube corta, né? Mas a gente sabe que um quer o outro destruído. Então vamos supor que é um desses que não gosta de religião, não gosta. E ele põe veneno nesse burrito. E o missionário come e morre. Mas já parou para pensar o que nós, líderes, o que a igreja vai falar para a família desse missionário? Eu dei o meu filho para ir servir missão ao Senhor. E aí ele foi, vocês deixaram ele comer um burrito? E o burrito estava envenenado? Então vocês percebem que as regras, elas não são limitantes. Elas, ao contrário, elas servem para proteção e te deixar livre. Até depois porque você vai comer muitos burritos. Até porque no CTM é all you can eat. Pois é. O CTM é o quanto você aguentar comer, você come. Você pode ir lá repetir prato lá. Tem sorvete, você pode comer até explodir. Eu comecei a engordar na missão já no CTM. Percebe? Quer dizer, também engordei 5 quilos. Então, olha aí. 19 dias. E foi uma das perguntas que até que o segurança falou. A gente não alimenta bem vocês aqui. Falou assim pros meninos. Não, né? mas realmente, né? A gente não entende a extensão que aquilo pode ter. Se a gente simplesmente seguir, né, as regras. Justamente, é padrão de atitude, né? Eu chamo que é padrão de atitude. Então você quebra uma regra aqui hoje, você quebra uma regra ali amanhã, aí você quebra uma outra depois, e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando. Quando vai ver, você tá quebrado nas regras, né? Você se quebrou. Na verdade, você não quebrou regras, você se quebrou nas regras. E aí me faz lembrar de novo Lamã e Lemuel. É padrão de atitude. Eles não... Nefe falou pra eles, né? Vocês não recebem a revelação porque vocês não vão atrás. É só ir atrás, é só perguntar. O Senhor está disponível para todo mundo. Mas para nós ele não fala isso. Oi, vocês viram um anjo. Vocês colocaram na cabeça que ele não fala com vocês. É só ir lá e falar com ele. Né? E é o que acabou acontecendo. E você vê que é uma questão de perspectiva de novo. Né? Você pode ter uma aprovação, tornou Nefe um homem extraordinário. O irmão dele, Sam, também ficou extraordinário. Os filhos dele se tornaram extraordinários. Mas os filhos de Lamã e Lemuel começaram a seguir Aí veio aquela história, né? Foram ensinados errado, e aí foi crescendo a um tal ponto que chegou no momento que eles estavam brigando e falaram, por que a gente está brigando mesmo? Né? Tem um ponto do livro de Marcos que eles perguntam, por que a gente está brigando? Não, porque nosso pai falou, nosso avô, Tá, mas... E aí? Né? Dá um nó, né? E aí, assim, uma das coisas que eu estava até falando com meu tio é presidente de missão em Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu perguntei pra ele, acho que quando eu tava lá tinha acontecido alguma casualidade com algum missionário, com alguma missionária. Não em Juiz de Fora, mas a gente tinha visto nas notícias, assim.
Eu falei, tio, será que a gente vê tanto hoje, mais por causa das mídias? Será que acontecia tanto antigamente quanto acontece hoje? Porque assim, ao meu ver, eu vejo de vez em quando, assim, alguma coisa acontecendo. Ele falou, Lê, a igreja, as missões, tem milhares de missionários e a gente escuta uma ou outra história. Você já viu alguma empresa cuidar de tantas pessoas e ainda ter apenas uma ou outra casualidade? As pessoas que seguem regras, a igreja protege. A forma, né, que as missões são regidas, organizadas, a gente está protegendo essas crianças, esses jovens que estão indo. Aí que eu me toquei e falei, nossa, realmente é muita gente que não acontece nada porque tem as regras, porque seguem o Espírito, porque Deus está protegendo. E quando falam em milhares, só esse ano no CTM aqui de Provo, só no de Provo, vão passar 20 mil missionários esse ano. 20 só mil, no CTM de Provo. Só no de Provo. Tem CTM no Brasil. São 9 CTMs no mundo inteiro. Tá? E estão todos lotados. Né? Tem esse detalhe, estão todos lotados, meio que sobrecarregados. Nós temos 30 ramos no CTM de Provo. Desde que a igreja começou a sair em missões, né? Desde a época de John Smith. E eu acredito também que é um pouco do que você falou. A gente sabe mais hoje em dia por conta das redes sociais, por conta da tecnologia, na verdade. Não é na rede social, por causa da tecnologia. Que aí me volta... Lá vou eu contra a escritura. Os pecados vão ser declarados de cima dos telhados. O que a gente tem em cima do telhado? Antena. É verdade. Né? Hoje acontece um negócio lá no Oriente Médio, a gente está sabendo aqui em tempo real. Não é? Então, aquele tempo que está lá já chegou. Que está tudo sendo falado em cima dos telhados. Então, a gente tem tudo o imediato na nossa frente. Então, realmente, o que levava meses, até anos para ficar sabendo, a gente sabe agora em minutos. Sim. E ainda assim é muito pouco. As notícias, né, que chegam. Porque existe também um controle, né? Sim, Não sei se infelizmente ou felizmente. Sim. Eu diria que é infelizmente, porque eu acho que assim, o filtro tinha que ser a gente, né? Existe um controle, existe uma narrativa, né? Infelizmente, a gente tá vendo, existe uma narrativa. Não, vamos falar desse jeito aqui. As palavras são escolhidas com muito cuidado, né? Enfim. Bom, então vamos acabar um pouco esse assunto e falar um pouquinho sobre isso aqui. Só para terminar, então, esse estudo de hoje, Neff, ele começa falando sobre que ele tá escrevendo, né, nas placas também, que ele foi ensinado a escrever o que estava acontecendo com ele, com o pai. E aí fala um pouquinho pra gente disso aí. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Tô levantando porque é para vocês verem. Isso aqui é uma representação, mas é uma representação fidedigna, tá? O livro de Mormon é isso aqui que eu tô segurando na mão aqui, ó. Das placas. Que foi só as placas, um pouco das placas menores e maiores de Nefi. Esse resto aqui é aquela parte que eles falam que está selada ainda. Livro de Jared, enfim, né, do povo lá. Então, tudo isso aqui, ó. Interessante, né? A gente tem tanto ensinamento em tão pouco. Eu fico imaginando... A gente já tem que seguir tudo isso aqui. Não, é só isso aqui. Só isso aqui. Viu a perspectiva? É só isso aqui. Podia ser isso aqui, ó. Podia ser isso tudo. Então, é só isso aqui, né? É tão claro. É uma outra coisa que O Senhor preparou uma língua super enxuta, né? Vamos dizer assim, super enxuta, para se fazer isso aqui, porque... E olha que eles falam, né? A gente não conseguiu registrar nenhuma fração de tudo que aconteceu, ou nenhuma fração de tudo que Cristo ensinou. Ele fala aqui, né, no livro de Mormon, né? A Bíblia fala a mesma coisa. E livros e livros e livros seriam escritos para poder colocar tudo que ele ensinou. Porque realmente, se parar para pensar, a gente tem ali os 4 evangelhos, cobre 3 anos de ensinamento, realmente, quando ele saiu para pregar e até, né? Desculpa, ali não tem 3 anos, mas nem aqui nem na China, né? É pouquíssimo coisa. Né? E Mateus fala, e aqui Neff também fala, e Mormon também fala, que não dá para
para colocar tudo em registros. Então, o Senhor realmente está tentando realmente cuidar. Ele está tentando, ele está fazendo, né? Quando eu falo tentando é porque a gente não permite, né? Ele dedica a eternidade dele para isso. Ele quer dar carne pra gente, né? A pensa bem, o que ele fala? Minha obra e minha glória, ou seja, o meu trabalho, mais nada, é proporcionar a imortalidade e vida eterna ao homem. Esse é o trabalho dele, é a eternidade dele para fazer isso. Então a gente é tão ingrato, né? Em pensar que não, e é tão simples. E outra coisa que a gente para pensar, tudo que está aqui, né, no livro de Mormon, nas escrituras, vamos juntar todas as escrituras, é o que o mundo procura, mas vira as costas, né? O mundo procura honestidade, todo mundo quer honestidade, quer dizer, supostamente. Todo mundo quer honestidade, quer paz, amor, reconhecimento, todo mundo quer isso, né? E o Senhor fala, ó, então, tá aqui, ó, né? Não roubarás, não matarás, não sei o quê, pipipi, pipipá, papapá. Ah, não, mas isso aí foi escrito por homens, isso aí não. Cara, mas vocês estão procurando isso, gente, é só fazer o que tá aqui, seja por homem ou não, tá aqui. Não é? E é interessante que as escrituras, aí a gente entra no capítulo 19, 23, né? Não é isso que ela lê pra gente? Vamos lá. Porque a gente tá aqui falando do livro de Mormon, né? Por que a gente tem o livro de Mormon? Não é só o mandamento que a gente vê aqui, tem muito mais do que isso, né? E Lilis, muitas coisas que estavam escritas nos livros de Moisés, mas para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor, seu Redentor. Eu li o que foi escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. Esse é o objetivo aqui de Nef, né? Porque nós apliquemos tudo isso na nossa vida, como a gente conversou muito aqui hoje. Que a gente aprenda com as histórias. Exatamente. A gente trouxe para os nossos dias, né? Todos esses ensinamentos. E a gente estudou, né, o Novo Testamento ano passado, a gente aplicou, a gente ouviu muitas coisas também, muitas profecias. Então, a gente tem aplicado, né? E o livro de Mormon tem nos ajudado mesmo. E é uma linguagem tão simples. O Evangelho é simples. E não tem várias versões. Essa É a mesma versão. versão. Né? E posso fazer me lembrou de uma escritura lá no começo, 1 Nef 1, no versículo 20, que ele fala o porquê que ele escreveu, né? Além dessas coisas, ele fala, e eis que, porém, que eu, Nef, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé. Que foi, a gente viu aqui no tema de hoje, a gente viu provação, eles ficaram 30 anos no deserto, tiveram que construir barco, Lamã e Lemuel só querendo matar Nef, só causando, mas a gente viu a misericórdia do Senhor o tempo todo. Quantas vezes a gente não vê Lamã e Lemuel causando e o Senhor repreende eles, perdoa eles e eles se arrependem, né? E daí eles voltam de novo. E é para isso que a gente tá aqui. A gente vai passar por muito sofrimento, infelizmente, porque a gente tá aqui nessa terra, nesse mundo decaído. Se não tiver isso, como que a gente vai mudar, né? Mas o Senhor está com a gente. O Senhor, é só a gente abrir o olho que a gente vai ver essas ternas misericórdias. Ana, eu queria adicionar o seu pensamento com 18:16, né? Nef tá contando todas as coisas que ele passou ali no 18, mas só queria focar nesse aqui. Não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o todo o dia. E não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Então, para mim é uma grande lição. Porque eu murmuro muito. Eu sou uma pessoa, eu me tornei uma pessoa bem reclamona nos últimos anos. Eu não acredito nisso, Laís. Nossa, mas era a última coisa que eu ia falar. É só você perguntar pro meu marido, liga pra ele que ele vai responder na hora. Arrependa-se, Laís. Na verdade, Laís, sabe, quando eu tinha essa tendência, sabe o que eu fazia? Eu faço até hoje. Bom, eu olho para trás. Olho para tudo que eu já passei. Olho onde eu estava, onde eu tô. Né? Olho onde eu estava ontem e onde eu estou hoje. E mesmo antes de me batizar, de fazer parte da igreja, hoje eu reconheço que era o Senhor que falava. Eu sempre ouvia literalmente, quando eu começava a reclamar, eu ouvia assim, mas você ainda não está como Jó. Então, exatamente. Esse é fácil, esse é difícil de argumentar, né? Contra, Aí eu olhava assim e falava,
Você ainda não está como Jó. Não, com certeza. Então relaxa. Só... Mas ele não, assim, eu ouvia não como uma reprovação. Eu ouvia como, isso vai passar. Relaxa, você ainda não está como Jó. Sim. Quando você chegar a ficar como Jó, aí você até pode tentar reclamar um pouco. Mas você vai passar. Né? És tu maior que ele, né? No doutrina como eles falam, nossa, né? Cristo. Aquilo lá, quando ele responde para Joseph Smith, que é ele mesmo falando, escuta, eu passei isso, aquilo. Você acha que você consegue? Não, com certeza. Então, assim, me ensinou que realmente é isso, manter... e ser grata, contar as bênçãos, né? A gente vai ver isso daqui umas semanas, né? De Nefe contando as bênçãos, né? Se encontrando um momento de tristeza, de que ele tá deprimido, e ele mesmo fala, não, peraí, deixa eu contar minhas bênçãos, né? Enfim. Então ele dá um grande exemplo, né? Isso. Ele mesmo entra numa espiral de Com começar certeza. a querer reclamar. Ele fala, não, pera, ô minha alma, acorda. Desperta. Desperta. A gente vai ver, vai ser bem bom. Eu imagino o quanto foi triste para ele o momento que o Senhor falou para ele, larga teus irmãos e vai. Chega, deu, meio que assim... Não Agora dá pra você carregar eles, você tem que ir sozinho. Detalhe, né? O Senhor não Com a sua família. Sim. larga. Nossa, imagina. Difícil. Ó, larga. Larga o teu passado e olha pro futuro. Vai pra frente. Eles são uma pedra. É hora, né? Eles são uma bola de ferro que estão te impedindo. É hora. Hora. Tu já fez tudo demos que podia. Desde que agora eu cuido deles. Em relação a tudo isso também, me faz voltar de novo lá na página de título do livro de Mormon, né? Para convencer os judeus e os gentios que Jesus é o Cristo, Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. Né? Vai chegar a todas as nações. Eu tenho visto isso lá no CTM, gente indo servir em lugar que você nem imagina. Você fala, onde é isso? Né? Vai chegar a todas as nações, se já não está chegando. E aí tem uma coisa que me chama muita atenção, que é, muita gente critica, né? Mas agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. É o que a gente fala, a gente pensa em profeta, né? Vai ver, Nefe teve os momentos dele de falha aí, teve que se arrepender. A gente viu ele reclamando aqui. Né? Então, erros dos homens, falhas que todos nós cometemos. E é o que eu sempre falo, a única pessoa perfeita que existiu neste mundo e que vai existir é Jesus Cristo. Ninguém mais. Ah, mas vocês são a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias? Bom, não sei se você sabe, mas na época de Jesus lá, eles também se chamavam de santos. Era só querendo um dia chegar. Não, é que tal. Mas... santos de buscar a santidade, Sim, de buscar sim. ser melhor. Paulo sempre chamava os santos, né? Então, assim, para e pensa nisso tudo. É maravilhoso. Dá uma chance. Lê o livro de Mormon. Você que não é membro da igreja está assistindo, lê o livro de Mormon. E Não vai mais nada. Não precisa. Para quem mostra para as pessoas. Não precisa procurar missionário. Não. Lê o livro de Mormon. Com real intenção, Isso. coração aberto. Né? Tentando trazer para o seu dia. Exato. Você vai ver que é mais do que você imagina. E depois a gente conversa. Perfeito. Então, só para terminar aqui nossa conversa maravilhosa. Exato. Pois é, se a gente pudesse, a gente ficava até amanhã. Horas Coisa aqui. boa a gente vai. Dá pra gente passar pro próximo? Já vamos para um outro episódio, a gente pode já... Vai, emenda. Eu vou só terminar com a escritura-chave aqui do nosso tema, que é 1 Nefe 17:13. E serei também vossa luz no deserto, e prepararei o caminho à vossa frente, se guardardes meus mandamentos. Portanto, se guardardes meus mandamentos, sereis conduzidos à terra da promissão, e sabereis que sois conduzidos por mim. Aqui dá para pensar em muita coisa que a gente focou hoje, vários assuntos diferentes, muita coisa acontecendo no livro de Mormon, é um tesouro enorme para o nosso dia.
mas que entesoure na mente de vocês, no coração de vocês, essa mensagem. O Senhor está preparando o caminho à frente. Está preparando o caminho para mim, para você, para todos nós. O choro pode durar uma noite. Exatamente. Mas pela manhã vem o refrigério. Exato. E eu gosto disso que ele fala, que sereis conduzidos à terra da promissão. A nossa terra da promissão está logo ali também. Então fica essa mensagem para vocês. Estudem, comentem com a gente o que vocês mais gostaram dessa conversa e o que para você, que no livro de Mórmon para você é o seu maior testemunho. Né? E chama seus amigos para assistirem um pouquinho da gente também, para aprender com a gente. E é isso aí, muito obrigada. Não se esqueça Luiz. de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com as pessoas. Isso aí. Obrigada, Vocês estão Luiz. esquecendo disso, isso é muito importante. Obrigada pela sua participação, pela eu que sua agradeço, companhia. eu que agradeço, olha, é um prazer. Que maravilhosa. Por Opa. favor. Até mais. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.